Pai, Mãe Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a perfeita satisfação de todas as nossas necessidades e nossa mais alta inspiração. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade. Sabemos que é Tua vontade que sejamos plenamente iluminados e possamos receber melhor a consciência de Tua presença em nós e ao nosso redor. Cremos e sabemos que isso é possível. Cremos que Tu nos proteges e nos guarda no perfeito amor. Sabemos que nosso propósito final é te expressar. Quando falamos contigo, sabemos que tu estás perfeitamente receptivo para nós, pois tu és a inteligência amorosa que maravilhosamente concebeu este mundo e tornou visível. Sabemos que quando te pedimos para falar conosco, enviamos um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando escutarmos, tu entrarás em nossa consciência humana e virás cada vez mais perto do nosso espírito e nosso coração mais e mais receptivos. Confiamos nossos seres e nossas vidas aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria necessária para compreendermos tudo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Hoje estamos sem as nossas leitoras e leitor oficial. Alguém gostaria de fazer a leitura hoje? Rodrigo está gripado. De Fatimo, Helenice. Eu faço, Você faz, Helenice? faço. Então tá bom, por favor. Carta 2, página 91. Lá no penúltimo parágrafo. Considere a maneira. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada, mas não faz nada mais pela sua plantação. Mas, quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas. E mais tarde ainda ele verá a formação da semente. E um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para colher. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pôde explicar. É mágica? Não, é o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai, que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não lhe fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Deixa eu fazer um Assim, comentário. Só um pouquinho para a gente ler mais devagarzinho, assim, para a gente ir comentando. certo? Nesse primeiro parágrafo que ele fala sobre a plantação, ele também faz uma referência à gravidez da mulher, né? Assim que o homem coloca a semente no corpo,
Da mesma forma que o agricultor coloca a semente na terra e nada mais faz, né? Se chover, tiver sol, se não tiver geada, as coisas vão de uma forma natural. O fluxo natural do poder criativo vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a natureza do poder do Pai, poder criativo, é crescimento, é nutrição, alimentação, e isso acontece na própria semente. Ontem a gente estava na reunião, eu acabei não comentando, mas eu tive uma visão da que a gente estava falando mais para o finalzinho, a gente pegar uma sementinha de maçã. A gente sabe, né? Em cada maçã tem aí umas 6, 8 sementes, né? E a gente pegar essa sementinha de maçã e apresentar essa semente para uma macieira. Maçã demora 5 anos também para dar maçã, né? Eu ouvi dizer. Mas se a gente pegar uma macieira aí de 10, 15 anos, 20 anos, é uma macieira provavelmente bem encorpada, né? Bem largo o tronco e com muitas maçãs, né? Quando tiver na época. Mas se a gente pegasse aquela sementinha e mostrasse para essa sementinha a macieira, ela não ia acreditar. Entre aspas, né? Mas para a semente não precisa acreditar. Para a semente ela é. Nós é que temos que acreditar que nós somos. E nós temos o potencial para nos tornarmos essa macieira. Nós somos uma semente. E a gente nem sabe do que é, né? A gente não sabe se é semente de melancia, de maçã, de laranja, caroço de abacate, de manga. Mas Cristo vem trazer isso para nós, vem mostrar para nós essa verdade. O reino dos céus, a macieira, está dentro de cada um de nós. Aquela macieira com raízes, tronco, galhos, folhas, flores e maçãs, e cada maçã contendo aí 6, 8 sementes, está dentro daquela semente de maçã. Dentro como potencial, como possibilidade. Então, quando Cristo fala que o nosso destino é a consciência crística, e a gente ouve muita gente falando, não, estou longe disso, daqui às 30 encarnações, quem sabe eu chego perto. Não. Pode ser hoje. A macieira, ela demora um tempo, né? A sementezinha da maçã precisa estar lá, e sendo cuidado, protegida, né, durante muitos anos. Nós também estamos sendo, né? Mas esse potencial para nós ele é bem mais instantâneo do que para uma macieira. A Canal também, lógico, teve um processo, né, desde antes de nascer, depois de nascida, aí depois 40 anos de uma forma consciente. Jesus também, quando veio, estava inconsciente, né? Como ele mesmo diz, até os 25 anos de idade, era só um cara jogando bola descalço. Depois ele resolveu, ele quis, né? Ele foi procurar. E aí ele percebeu que ele era uma semente também. Uma semente ativa, né? Já não estava mais uma semente igual um feijão que está guardado no saco do feijão lá no armário. É um feijão que foi colocado na terra, em solo fértil, né? Nós também, nós estamos agora com essa consciência. A gente pode ainda não ser uma macieira, mas a gente já tem raiz. A gente está em solo fértil, igual o Oswaldo falou, né? Na parábola do semeador, lá na carta 7, nós somos o solo fértil, nós somos a semente. E a gente está consciente disso. A gente está desperto de que semente que a gente é, o que a gente vai ser quando crescer. O Cristo também fala sobre a fé e a semente de mostarda, né? Semente de mostarda sabe que vai ser uma mostarda, uma árvore, né? Bom, enfim, é para lembrar que muitas dessas
coisas, né? Assim como a macieira, ou no caso aqui do agricultor, não precisa fazer muita coisa não. Provavelmente para nós também não precisa ser feito muita coisa. A gente só precisa manter o caminho. É como estar no trem. Quando a gente está no trem, é o trem que leva a gente. A gente não precisa ficar correndo atrás do trem ou em cima do trem, surfando. Não. Cristo fala, só não descer, né? Não pular a janela, não pular a próxima estação, não pular para as belas paisagens, né? Só ficar no trem. Só fazer a nossa parte, expressar Deus da melhor forma que a gente puder, né? Através daqueles 9 princípios da natureza do poder criativo e seguir as leis da existência. Bem simples, é como uma criança na barriga da mãe. Tá lá, é uma vida. A mãe só tem que se alimentar direitinho, não fazer, né, nenhuma estripulia, evitar de ficar usando algum tipo de alimentação ou de coisas que podem afetar esse desenvolvimento do bebê, né? Facilitar. A gente também pode facilitar a nossa ascensão espiritual. Então, a gente pode sim. Não precisa dizer que é daqui a 20 encarnações, daqui a 1 milênio, não. Fazer a nossa parte hoje, a partir de agora, né? Então, para a E, gente e Roberto, a gente também pode estar vindo de encarnações sendo preparada para isso, não é? eu acredito que sim. Porque se a gente vê o que Cristo fala, ele fala que o corpo dele veio preparado para isso, só que como ele caiu, né, na vida lá, que aí ele se prejudicou um pouco, mas ele fala que tanto fisicamente como intelectualmente, e a própria rejeição que ele fazia dos ensinamentos, eu acho que já é uma forma que veio preparado, né, de outras encarnações, não sei exatamente a dele nesse sentido, mas acho que muito de nós deve ser nesse sentido, porque a gente já não aceita, né? Eu, de criança, também não aceitava nada do que dizia da Igreja Católica. Imagina que Deus pune, eu não conseguia conceber isso, sabe? Então, acho que a gente já tem um certo preparo, só que não fica desperto, né? Perde memórias, né? Com a perda de memória, a gente tem vagas lembranças, mas não. E aí, de repente, que você falou, né? Lendo as cartas, pode levar mais algumas encarnações, como de repente aquilo pode, né? Acionar aquela lembrança e tudo vir à tona, não é? Porque tudo também é uma questão de como a gente resolve agir. A gente pode atrapalhar muito a nossa evolução espiritual se a gente começar a agir de uma maneira inadequada, né? Eu vou fazer para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. Eu não gostaria que ninguém me roubasse, mas eu vou roubar os outros. Eu não gostaria que ninguém fosse mal educado comigo, mas eu vou ser mal educado com todo mundo. Eu vou estar atrapalhando a minha evolução espiritual, eu vou estar demorando, né, na caminhada. Vou estar jogando pedra no meu caminho. Mas, por outro lado, eu entendi sobre as leis da existência e vou fazer para os outros o que eu gostaria que os outros fizessem por mim, mas sem esperar que façam. E nesse sem esperar que façam, quando eu fizer, eu posso estar resgatando débitos que eu tenho. Já é um bom negócio, poder pagar aquilo que eu devo. Porque vai chegar um momento em que eu não devo mais nada. Então, tudo que eu fizer vai ser lucro. Vai vir a colheita agradável. Se não veio ainda, é porque o que eu tinha que pagar, eu fiz a colheita e paguei para quem eu devia. Só isso. Mas um dia essa dívida acaba. Porque se a gente pensar bem, a ignorância ela é terrível. Se a gente pensar em termos de reencarnação, a gente vem para cá esquecendo das coisas. Vem para cá ignorante. E o ignorante é como uma criança. A possibilidade dela fazer bobagem, maldade, até sem saber, é muito grande.
Aí você já viu criança que gosta de pisar em formiga, quando tem aquelas trilhas de formiga? Tem criança que gosta de pisar. Tem pai que fala para a criança pisar. E tem criança que não quer pisar, fica lá agachadinha olhando, rindo, admirando. É o espírito de cada um, né? Tanto do pai quanto da criança ali. Nosso espírito já está com essa sensação de, puxa, não quero, né, matar a formiga, quero observar, acho lindo quando elas estão lá carregando aquelas folhas enormes e tal. E não vou pisar nelas. Quando eu ando na rua, eu ando com certo cuidado. Se eu vejo um bichinho na minha frente, eu não vou pisar. Mas isso está em mim, está em cada um de nós. E hoje a gente entende, puxa, por que não pisar lá numa mariposa que está no chão, uma borboleta, uma formiga? Porque hoje a gente sabe, o homem e a formiga são originários do mesmo lugar, vieram da mesma fonte. Nós somos irmãos de todos os seres vivos. Tudo que está aqui saiu da mesma fonte. Por isso a gente tem esse respeito com a fonte, tem esse respeito com nós. Fala, Vladimir, tudo bom? Como é que tá aí? Então, essa coisa que vem de dentro de cada um, seja no grau que for, né, e não é isso, pode se transformar numa uma coisa que acelere esse processo espiritual evolutivo, né? Porque assim vai ser difícil uma pessoa, um assassino, que tem gosto de matar, de tirar a vida, seja uma formiga, do inseto, seja de um animal, seja de um ser humano. A elevação espiritual dele está muito mais densa, está muito mais presa, ele está muito mais amarrado. Tchau, Vladimir. Ele está muito mais aprisionado, muito mais cego. E aí, conforme vai clareando, fala, Celina. Eu queria, como Cristo, como Buda, como outros grandes avatares, eles eram a encarnação da palavra, daquilo que eles professavam, e eles eram totalmente idôneos em relação à ação como a palavra. Isso é uma coisa que nós temos que pensar bastante acerca dessa congruência ou incongruência. Então, assim, o processo de crescimento de todos envolve necessariamente um nível de congruência entre a sua fala e a sua atitude, o seu pensamento. Então, isso é uma sabedoria muito antiga e que é assim, a gente tem a coroa, nós temos a Jivatma, ou a alma encarnada, da qual sai uma conexão e se transforma, se conecta com a psique. Acima da alma encarnada, nós temos Atma, que é o eu sou, a alma superior. Aquilo que é mencionado por Saint Germain. Então, assim, acima do eu sou tem a centelha divina. E é assim, a alma superior, a alma encarnada, ela está conectada com os chakras da garganta para baixo.
Sendo que a garganta é um chakra que está ligado ao conhecimento. Aquilo que a gente aprende, qualquer forma de conhecimento, ela é retida em um nível na garganta energeticamente, espiritualmente. Este chakra, o ágina, como a testa e a coroa, esses chakras, eles não estão ligados à alma encarnada, que é aquele ponto 30 centímetros acima da cabeça, que as pessoas chamam de estrela da alma. Esses 3 chakras estão conectados ao eu sou. A brincadeira toda, neste plano da existência em que estamos, envolve você praticar. Praticar. Então, você conhece o Reiki, por exemplo. Você apreende essa técnica. Qualquer uma, mesmo o conhecimento das cartas, a profundidade que podemos entrar, ela envolve praticar. Porque se não praticar, o cordão espiritual daqui para cima, ele não cresce. Então, todos nós temos um razoável cordão espiritual. Cristo, como Buda, tinha um cordão espiritual que era da espessura de metros e metros. Ela só era assim porque havia um nível de coerência interno daquilo que ele sabia e daquilo que ele praticava. Então, é só para vocês saberem que ser um mestre envolve praticar cada um dos seus conhecimentos, porque a maior parte da humanidade quer saber, saber, saber. A questão é que para você transcender, ascender, você tem que pegar o conhecimento, não procurar mais conhecimento, é você aprofundar no conhecimento que está em ti e realmente fazer disso, sabe, se você compreende profundamente um determinado assunto e você usa esse, igual, por exemplo, uma pessoa que é um médico, igual a Valéria, chegou a um nível de excelência na sua profissão, assim, muito grande. Então, ela naturalmente foi desenvolvendo um cordão espiritual grande. E dessa maneira, a energia espiritual que vem a nós, ela tem facilidade de absorver e usar ela. Todos nós, não adianta você querer fazer N cursos, como muitas pessoas que eu conheço, assim, querem fazer o Reiki, barra de Axis, uma série de técnicas. Quer saber aquele conteúdo, mas se não praticar, é apenas, sabe aquela coisa de uma pessoa cheia de papo, tem muito papo. É uma expressão que envolve exatamente isso, a necessidade de você querer saber, mas o saber não é suficiente, mas tem que fazer, trabalhar. Não é você aprender piano e aprendeu, você sabe tocar. Mas se você quer chegar a ser um mestre em qualquer coisa, você tem que praticar, praticar, praticar. Então, nós chegarmos a um nível de entendimento, porque assim, quantos anos alguns estão
trabalhando com as cartas. E cada vez há uma leitura e, de repente, um insight que, assim, aquilo faz sentido. Então, não é procurar mais conhecimento, se você quer fazer este cordão, que na maioria absoluta da humanidade é nada mais do que um fio de cabelo, literalmente, então, nessa condição, ela não consegue compreender fatos básicos da vida e aí incorre em muitos erros. Esse é o processo que nós, discípulos do Cristo, estivemos com ele lá na Galileia e passamos por uma série de questões e que em outras encarnações nós fomos desenvolvendo algumas das verdades que estão ali presentes. E isso nos capacita a estar aqui neste momento, porque aqueles que chegam às cartas são almas muito antigas, muito velhas, e que têm um conhecimento, se apropriou do conhecimento e usou esse conhecimento. Não é algo simplesmente do intelectual, de saber uma coisa. A maioria de nós teve muitos momentos, muitos insights em que a gente descobriu a palavra e o sentido de algumas verdades das cartas muito profundamente. Da mesma maneira que eu sou uma curadora prânica em um nível muito elevado, mas eu trabalhei e descobri muitos caminhos através de uma prática constante. E tudo diz respeito a este plano, nós temos que, neste plano, dentro dessa matéria densa, conseguirmos mostrar o sublime. Então, existe essa questão. O eu sou, vai ser tão grande quanto for você se debruçar num livro como o do Livro de Ouro de Saint-Germain e, assim, ler e praticar cada uma das afirmações colocadas ali, e você vai verificar, então, que há um resultado. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, não é algo banal. A gente está num nível em que, cada vez que a gente consegue compreender um determinado aspecto das verdades das cartas, a gente amplia isso de uma maneira que possibilita você abrir o caminho para todas as pessoas. Então, assim, é muito importante que não é igual estava conversando com a Isabel sobre fazer muitos cursos, né? Mas é realmente, se você fez um curso, você deve praticar, de maneira que em um determinado momento você considera a viabilidade daquelas informações que você adquiriu. Antes disso, você está apenas criando condições desfavoráveis para sua elevação, porque aquele conhecimento adquirido e não praticado, ele tem consequências em todos os sentidos, de todas as pessoas. Entende? Então, assim, para nós termos um cordão espiritual grande, espesso e capaz de absorver uma quantidade de energia espiritual, de luz grande, você tem que praticar, seja lá o que for, o que você sabe, mas é realmente, assim, praticar essa questão, para que realmente a luz se faça em seu interior. É realmente trabalhar a luz que nós carregamos na chamatrina.
Porque É, senão também vai ficar igual o que o Cristo fala sobre a parábola dos talentos, né? exato. Você adquire um talento e guarda, não faz nada, não vai servir para nada, pois adquire outro talento e guarda, né? E Não é vai ter isso, utilidade. guardar. Se você teve acesso a determinada resposta, a um talento, como você diz, é realmente assim, pegar aquilo e se apropriar com unhas e dentes e fazer daquilo, multiplicar aquilo, porque é energia, você não pode manter a energia parada. Então, é algo desse tipo que nós temos que pensar mesmo. Neste plano, é muito importante que a gente se detenha com cuidado e com cuidado sobre as informações que vêm a nós e realmente se apropriar disso, compreender e assim, quando você compreende, entende, por exemplo, as leis da existência, você vai ser uma pessoa mais cautelosa e assim, pensar sobre aquilo que você está fazendo, certamente voltará para você. Então, você começa a se tornar uma pessoa mais criteriosa na forma como você lida com algumas situações. Você começa a mudar o seu interior. E é isso que é importante nas cartas, que a gente realmente se detenha e perceba que tem linhas assim, tem muita informação que ainda a maioria de nós não compreendeu e não usa adequadamente. Por isso que é importante é realmente assim se deter e trabalhar esse conteúdo para tudo. Não é apenas as cartas, mas as cartas são importantes porque assim, cada vez que eu leio, descubro uma passagem interessante e que me faz repensar algumas coisas. E é isso que a gente tem que fazer. Se você conhece um curso e você não pratica, você não vai saber as possibilidades que aquela informação que você adquiriu vai fazer. Então, é muito importante que tudo que você faça de agora em diante tenha realmente assim, você pratique. Antes de, se não praticar, é um conhecimento morto, é apenas um peso energético na garganta. Então, por isso que é exatamente, de novo, aquela expressão, né? Tem muitas pessoas que têm muito papo, mas nenhuma substância. Legal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Continuamos. Helenice, por favor. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia, ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida
sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida. Ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento, que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente e o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, que todas as coisas que são contrárias à beleza e harmonia, à saúde e à abundância, são criações do pensamento equivocado do homem. Se a Eu gente sou pensar bem, só um instantinho, as causas das doenças, né? Por que que a gente adoece? Está bem explicado aqui, né? Por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde, à abundância, são criações do pensamento equivocado do homem. Se a gente conseguir se livrar desses pensamentos equivocados, a gente vai estar fluindo no fluxo do Pai. A gente vai estar entrando nessa corrente, né, de água cristalina que a gente vai para o mar. Todo rio vai desembocar no mar, né? Então, é se livrar do que é desarmônico, né? Desses pensamentos equivocados. Continuamos? Eu sofri ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho a dizer. Mas devo avisá-lo de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. E isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com o seu eu, porque terão que se ocupar do eu, porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente, vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem a sua vida do Pai, portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria de seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros, e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar entre maridos e esposas, filhos, vizinhos,
entre pessoas públicas e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge delas em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas da árvore de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isso é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Oswaldo, quer comentar alguma coisa sobre esses parágrafos aí? Quando ele diz aqui, né, há tanta coisa para ser dita aqui que eu nem sei por onde começar. Então vamos comentar porque tem muita coisa aí. É aquela questão que eu levantei de você realmente trabalhar em cima dos dois parágrafos aí e realmente assim entender profundamente a lei da existência e praticar ela. Quando você sabe que tudo que você faz volta para você, você deve ser cuidadoso em relação ao que você vai atrair. Então, a ponderação, o discernimento, a compreensão correta de uma determinada lei vai fazer com que sua vida melhore. Se nós somos realmente, e não duvido disso, se nós somos um com o Criador, por que a dificuldade de nós fazermos aquilo que Cristo fez, que muitos avatares fizeram, aquilo que é chamado de milagre, que é uma compreensão da maneira como a energia atua quanticamente. Eu me conheço em um nível, mas deixa para lá. Mas é isso. É muito importante que, assim, você sabe da lei, se atenta à lei, mas se você permite que o seu dia seja regido pelas coisas da terceira dimensão, então você não aprendeu aquele conhecimento. E isso que estava falando antes, porque sem você conseguir entender a lei e praticar essa lei, fazendo com que evitando coisas negativas, não permitindo que você fique bravo com uma situação que, embora seja chata para você, você consegue abençoar aquela questão, orar por todos os envolvidos. Então, assim, você realmente entendeu a lei e, ao praticá-la, você vai trazendo, espantando as ataduras e as correntes e conseguindo trazer mais luz para o seu interior. Então, não é apenas ler, saber, é você conseguir aprender aquelas leis da existência e, ao
compreender profundamente, você vai evitar aqueles aspectos. Então, a luz vai chegando, vai se aproximando de você, você vai deixando de criar ataduras e, consequentemente, evitando a formação das correntes, né? Então, é isso. Quantos de nós somos capazes de olhar para o nosso dia e perceber e fazer uma análise de todos os momentos que a gente esteve na luz, seguindo as considerações das cartas? Quantos de nós somos capazes de fazer isso e pensar objetivamente, mesmo que seja assim, de você fazer um diário das suas atividades e das suas reações em relação a qualquer coisa? Eu fiz isso durante um bom tempo, de realmente considerar a maneira como eu agia e a resposta que eu obtive. Quando eu conheci as cartas, assim, tinha feito boa parte daquilo que ele colocava. Oswaldo? Opa, então, eu vejo que aí é o seguinte, aqui nós temos uma oportunidade de ouro, você tem vontade de conhecer as ilhas do Caribe, mas lhe falta as condições favoráveis para você ir lá. Você não tem o dinheiro para manter a sua viagem, as suas estadias, para se manter enquanto está lá. E alguém fala para você assim, você ganhou uma viagem completa para as ilhas do Caribe, para você ficar lá uns 15 a 20 dias, desfrutando daquelas belezas de lá. E sem você gastar do seu bolso, eu vou pagar tudo. Só tem uma coisinha para você fazer, você vai organizar esse e esse serviço, você tem que estar em ordem nisso, naquilo. O que te restou? Vamos supor, você corre atrás dos seus vistos, corre atrás das suas coisinhas que tem aí, que você vai levar, não precisa, você vai levar só o necessário, se você achar. Porque lá você vai ter cama para dormir, comida, você vai ter o transporte, você vai ter os lazeres, e você vai ter tudo. Aí é aquele detalhe. A decisão é nossa, de aceitar o convite e realizar o sonho, ou ficar realmente em sonho. Não, agora não vai dar, porque agora eu estou atendendo os meus pacientes, massoterapeuta, eu sou massoterapeuta, e eu tenho muitos pacientes aí, a agenda está lotada, eu tenho que fazer isso, tem aquilo, então agora não dá. Então a oportunidade passa e vai procurar outro. Então, o que você vai ser depende do seu agora. Você falou um negócio muito certo no início dessa live, quando você fez as comparações das sementes das macieiras. Você não precisa demorar aqui tudo para se reconhecer. Se precisasse disso tudo, o Cristo não falaria, sua oportunidade é essa, e eu desejo que você faça isso agora, para você ter uma transição leve para a próxima dimensão, quando chegar ao fim dessa daqui. Quando você estiver pronto para passar para a próxima dimensão sem sofrimento, você já acessou esse conhecimento. Mas como é que nós temos que trabalhar agora? Qual é a incumbência que sobrou para nós? É reatarmos, ou seja, construirmos a nossa proximidade com o Pai, a nossa intimidade com o Pai. E a gente só pode construir essa intimidade com Ele, falando com Ele em tudo que a gente for fazer. E não fazer nada de nossa cabeça. Ah, mas eu estou vendo o outro fazer. Não interessa o que o outro está fazendo. Cuida do seu, apenas do seu. Pai, como que eu devo fazer isso aqui? Eu estou vendo que eles estão fazendo ali, aquele lá fez, deu certo. Aquele lá fez, está ali pelejando, mas está dando certo.
como que eu devo fazer? O seu caminho é seu. O dele está dando certo porque o dele é aquele. O outro está encaminhando para dar certo porque aquele é o dele. Só lembrar lá da colheita das semeaduras na terra fértil. Elas não são iguais. Um vai dar 100, o outro vai dar 60, outro 30 por um. Mas o certo é que todos estão crescendo na medida da sua receptividade. E não nos resta mais outra coisa a não ser trabalhar isso, aproximar e criar essa intimidade, essa amizade com o Pai, para a gente poder modelar, para ele ir nos intuindo, nos inspirando e nos dando força e poder para rejeitar os jeitos velhos de agir e começar uma vida totalmente nova. Mas nós temos que pegar tudo que era do passado, colocar no saco preto de lixo, jogar no caminhão e não ficar olhando o caminhão, onde o caminhão foi descarregar, não, para você ir lá ciscar o lixo para pegar alguma coisa que foi. Não, aquilo era valioso. Não, se foi embora, aquilo não te vale mais, não presta mais. É lixo. Porque se fosse seu, teria ficado com você. E começar uma nova vida, uma vida totalmente pautada na dependência total nossa do Pai, Mãe, Vida. Por isso que ele fala aqui, se você continuar do jeito velho aqui, retaliando, vingando, o poder de vingança muito forte. Ah, você fez isso, mas o Senhor te abençoou, mas no fundo ele está falando assim, você vai me pagar, safado, o que você fez. Não, mas eu entrego para a consciência divina, você está entregando para a consciência divina, mas você vai ver o que vai voltar para você. Esse é o jeito velho ainda que nós fomos lá no lixo buscar, depois que a gente jogou isso fora. E olha, não poucas são as vezes, que às vezes a gente ainda recorre ao lixo velho, a gente jogou fora. Mas aí é a hora que a gente tem que suplicar o Pai. Como que eu devo fazer isso aqui, Pai? Me vê isso aqui, eu não estou sabendo agir nisso aqui. Me dá inspiração aqui, como que eu posso fazer isso? Eu não compreendo isso aqui por mim mesmo. Mas tu sabes, porque tudo iniciou por ti. Porque toda coisa que nos vem, toda experiência que nos vem, foi iniciada pelo Pai. Portanto, iniciada pelo amor puro e perfeito. Por mais que ela chega de qualquer jeito, como uma hélice de helicóptero, que se você vacilar com o pescoço, ela arranca a cabeça fora. Mas começou com amor. Você não fica no rumo da hélice. Procura, como que eu devo me comportar? Não, você fica aqui embaixo, aqui, ó, desse jeito, abaixado, e não vai ter problema nenhum para você. Ela vai girar, fazer o trabalho dela, e depois vai tornar isso tudo mais leve, e você vai flutuar no ar. Mas se você ficar na frente dela, ela vai decepar a sua cabeça. Então, aqui, ele fala, e qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? É seu cuidado, né? E eu digo para vocês, nós estamos no início, mas a chance de nós acessarmos agora a nossa essência é agora. E nós já acessamos. Agora não esperemos que o conhecimento seja padronizado, seja nivelado, porque cada um vai conseguindo o seu conhecimento à medida que esse conhecimento vai sendo colocado em prática, vai vindo, a gente vai compreendendo, vai dialogando com o Pai e com Cristo, e vai recebendo respostas. E dessas respostas você anda mais um pouquinho, pergunta de novo e vai indo, você vai construindo as bases do seu novo caminho. Eu penso o seguinte, esse aqui é o maior de todos os avanços. Todos os avanços. Nós já aprendemos a nos livrar das energias danosas, que são alarmistas, que invadem a nossa mente e toma conta de todo o nosso corpo, entristecendo todas as nossas células, como ele fala aqui, da doença aqui, ó, que são criações, né, contrárias, né? São criações do nosso próprio pensamento. São criações do pensamento equivocado do homem.
Então, como ele explica aí, nisso aí muito, muito perfeito essa explicação, à medida que a gente vai acessando, a gente vai estudando os pouquinhos aqui, e a gente começa a ruminar isso, você vai entendendo que você não pode tomar nenhuma medida por conta própria, por mais simples que seja. Vou ali comprar o pão na panificadora. Pai, me guia nos procedimentos que eu vou tomar lá. Porque daqui a pouco você vai ver o pão, ele está mais torradinho, você não gosta, ou ele está muito branco, você também não gosta, você gosta dele ao ponto. E aí você vai pegar o pão, vai lá no dono para reclamar. Não, o pão hoje ficou mal assado. Ou então passou do ponto, queimou o pão. Só uma coisa dessa e você já deixa um rastro de angústia no coração das pessoas. É o jeito velho. É o lixo que a gente foi buscar. Mas se você busca o Pai antes, ele vai lá, te dá a paz no seu coração. E você vai lá, compra o seu pãozinho lá. E esse dinheiro é tão abençoado que ele entra naquele caixa e multiplica todos os outros que entrarem ali para aquele comerciante. E daí você abençoou ele sem mesmo nem o seu ego tomar conhecimento. Abençoou e ele vai progredir muito com isso aí, com a nossa vida prática. Mas se do contrário a gente agir por nossa conta própria, nós vamos estar aí trabalhando contra isso aqui que ele está falando, desse trabalho amoroso do Pai. Nós estamos impedindo que esse trabalho ele irradie por nós para abençoar os outros que estão carentes. Lembrando que o diálogo aqui, mais uma vez, é do Cristo para Cristos. Cristos são Cristos aqui que estão conversando com Cristos. Se não fôssemos Cristos despertos, nós não acharíamos meios de comunicar com Cristo de forma tão vívida. Então, o Cristo universal, ele está reeducando os nossos Cristos internos. E o nosso Cristo, está assumindo a glória que o Pai lhe deu por herança. Agora, porque nós despertamos. E assim, uns desperta mais rápido, uns deixa a preguiça do sono embora mais rápido, porque ele age. Outros, eles gostam de ficar mornando um pouquinho na cama depois do sono, recuperando, descansando um pouco. Mas o certo ele já está desperto e ele está fazendo o caminho. Que nós façamos o nosso caminho tranquilamente e não nos preocupamos de forma nenhuma, porque todos os que estão aí, ainda que esteja lá, como você exemplificou muito bem, o assassino da formiga ou o assassino do homem, ele também está lá, só é Cristo dormente ainda, está adormecido, mas ele está sendo abençoado pelo Cristo universal. Ele está sendo, só não tem o diálogo. Mas na hora que ele acordar, o Cristo universal ensina para ele os caminhos para cortar todas as embiras, porque se ele matou 50, 60, sei lá quantos milhões de formigas, se ele for pagar por cada uma dessas vidas, porque é a própria vida dele. Vai lá, o Cristo universal ensina ele os caminhos e ele corta os cordões e o novo propósito ganha força. Lembra da árvore lá? A árvore que o Cristo falou, não, cortar a árvore e lançar o fogo, não. Vamos cavar em volta das suas raízes, deitar adubo e esperar ela dar os seus frutos. Ainda que demore, mas ela vai dar os frutos. E eu entendo assim, então, cada um no seu tempo. Uns vão dando 60, uns dando 100, outros 60 e outros 30. Mas o certo é que a terra é fértil e já está produzindo. Com certeza. Estou certo disso. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Parece que a Celina quer falar. Uma última palavra.
como nós somos energia. Nós somos energia. Tudo é energia, em diferentes frequências. E aqui, olha o nosso poder. Ele fala na carta 9, página 330. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito, tão infinito quanto a consciência divina. O riso começou a existir no momento do Big Bang. É só para lembrar que tudo, nossas energias, tudo aquilo que nossos pensamentos, nossas emoções e nossas atitudes, elas se propagam pelos éteres até o infinito. E por isso mesmo, as nossas palavras podem, a nossa energia pode estar criando ou destruindo mundos. Não apenas aqui. Ela se propaga. Se houver muitas pessoas pensando de uma forma desequilibrada, você, ao propagar essas energias desequilibradas, você está afetando não apenas a sua realidade próxima, você está desequilibrando todos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que estamos propagando. Por isso, é muito importante que a gente realmente se aproprie dessa verdade, que é que nós estamos emanando para o todo o tempo todo. E aí a gente tem que pensar na qualidade do que nós estamos emanando. Estamos sendo luz ou estando criando mais ataduras? É assim, tem um detalhe, né? Eu percebo nisso. Hoje ninguém pratica isso ou propaga isso inconsciente. É trazido ao nosso conhecimento. E, na maioria das vezes que é trazido ao nosso conhecimento, nós entramos no processo de arrependimento na hora, mesmo que já tenha emitido algum pensamento ou alguma palavra, porque vem através do pensamento mesmo. Quando ele manifesta, de imediato nós somos avisados. As sirenes de guarda da nossa cidade, elas são acionadas. Agora a escolha é nossa. Você quer permanecer com isso ou você quer desfazer disso? E a grande maioria das vezes agora nós somos avisados e nós dizemos, não, consciência divina, Pai, minha vida, eu não quero isso. Não, me perdoe pela a minha autoindulgência com esses velhos pensamentos que eu já rejeitei, eu não quero isso mais. Mas eles ainda estão persistindo, eu não quero isso. Me dê força e poder para eu discernir esses pensamentos dos pensamentos bons, para que eu emane para o mundo os pensamentos provenientes de ti. Aqueles que tu impregnares na minha mente. Agora, esse não tem vibração boa porque o meu coração não sossega. Eu entendi. Mas eu te peço que esse pensamento, se não é procedente de ti, eu não quero em mim. Eu não quero na minha vida, e não quero na vida de toda a minha comunidade, da minha nação, do meu país. Por isso que eu estou falando, a dependência de tudo. Se nós formos depender de nós mesmos, não saímos do lugar. Nós vamos andar em círculo. Por isso que a gente tem que pedir sempre ao Pai para que Ele nos dê o caminho. Ele dite o caminho, porque nós estamos numa cova muito funda. Você olha para cima, puxa, como eu fui cavando e não observei que estava ficando muito alto? Como que eu vou subir isso aqui agora? Não tem lugar de eu colocar
de eu pisar. Como que eu vou fazer? Aí vem a intuição. Você só tem jeito de sair desse seu buraco, dessa cova que você cavou agora, se deixando mais leve. Você está muito denso e com essa densidade que você tem aí, você não consegue. Se você ficar mais leve, você vai conseguir vir flutuando, batendo uma parede e outra, e você vai chegar ao fim e ganhar a sua liberdade de novo. Mas até lá você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que ficar mais leve, mais suave. Ah, então me ensina, pai, como é que eu vou fazer? Não, então você faça isso, faça aquilo. E esteja com os ouvidos abertos para ouvir. E o ouvir, bem pensando na espiritualidade, é perceber, é sentir. A comunicação dos nossos ouvidos internos são esses. A percepção através do nosso sentimento. O pai vai falando com a gente. Igual eu falei, quantos presentes eu deixei de receber, já depois das caminhadas das cartas, muito antes, lá antes eu falava, eu tô ficando maluco da cabeça. Pensar um negócio, não, que vinha totalmente contra as crenças. Quando pingavam, falava uma coisa, não, eu tô maluco. Quando eu falava, eu tô maluco, ele sumia da minha mente. Sumia da minha mente. Aí eu ia bater a canela nas pedras, tropeçar, e daqui um pouco de novo, um outro pensamento, um outro insight. Aí falou, não, mas não pode ser. Ele, embora de novo. Então, o poder da palavra, conforme a Celina está falando, o poder da palavra. Se eu disser que isso vai demorar 2 milênios, para eu entender isso, vai ser 2 milênios que você vai levar para entender. Mas se eu dizer isso aqui, eu vou compreender isso agora. Agora mesmo você já entra na compreensão. O tempo é nosso. O nosso, que eu quero dizer, do nosso eu interno comunicando. Se nós nos ligarmos a ele, esse tempo é feito agora. Não é amanhã e nem ontem, mas é agora. Só voltarmos para o presente, compreendermos, estarmos ligados, e essa compreensão nos vem e nós seremos bem direcionados. Eu acredito nisso. O universo sempre diz sim. Amém. Tudo aquilo que a gente fala, ele diz sim. Então, precisa ter muito cuidado com o que fala. Elenice, eu vou pedir para você ler até a página seguinte, ler o primeiro parágrafo, aí o segundo a gente deixa para dar continuidade na sexta. Pode ser? Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Isso. Aquilo que está em suas mentes. Pensando bem, né, Roberto? Reverberando uma coisa que o Paulo falou que é muito certo. Temos que tomar cuidado, porque o que nós percebemos geralmente é o que nós projetamos para o futuro. Então, que nós projetemos só amor incondicional para com tudo. Amém. Que a nossa visão seja uma visão neutra, cristalina, sem nada que possa embaraçar. Uhum. E é isso que nós vamos ter no futuro. Luz pura, sem embaraços. É o que a gente quer. Muito bem, meus queridos irmãos. Então a gente fica aqui para sexta-feira. Um homem gritou para mim. Liga aí a página. A página 90. 94. 94. 94. É o segundo parágrafo. Gratidão a todos. Também agradeço. Gratidão, consciência Obrigada. divina. Marcelinho, aula de hoje. Obrigada. Bom descanso a todos. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Obrigada, hein? Bom descanso a todos. Para você também. A todos. Tchau.